Aqui por trás de nós não se vê bem, mas está ali o Etna à nossa espera. Hoje vai ser o dia em que vamos fazer uma visita ao vulcão. A carrinha também já espera por nós, portanto está na altura de partir. E partimos com um dia de sol lindo, novembro, manga curta e calção. O que é que se pode pedir mais? Iniciamos a viagem com o Samuel, que é o filho do dono da área de serviço de autocaravanas, que vai fazer o tour connosco. Vai estar um belo dia para ir para a montanha, como o Samuel diz, e vamos esperar que a montanha corresponda às nossas expectativas. E que não haja nuvens lá em cima. Pois, isso é que era importante, para estar o tempo limpo. Temos o Etna à nossa frente, está lindo, aberto, há umas poucas nuvens, mas dá para ver a imagem espetacular. O que mais nos impressionou quando chegámos à Sicília é ser tão montanhosa. Claro que agora estamos a subir para um vulcão que tem 3005 metros. O Etna tem esta altitude, mas é sempre montanhoso. Não sei se a zona de Palermo será igual, mas estas estradas são espetaculares. Obrigam a muita condução, mas os sicilianos são conhecidos por serem bons condutores, não é? O único problema quando estamos nestas estradas de montanha a ser guiados por um siciliano é que eles falam um bocado com as mãos e a gente estamos sempre a dizer: epá, agora não digas nada e pega no volante. Porque eles, quando começam a falar, tiram as mãos do volante e nestas curvas, enfim. Uma coisa que também nos surpreendeu é que há muitas bananeiras na Sicília e todas com cachos de bananas. Como diz aqui o Samuel, não é de Chiquita, é mesmo siciliana. A caminho daquele que é um dos mais altos vulcões do mundo, íamos percorrendo as estreitas estradas da Sicília, que por vezes nos oferecem sensações que eu diria arrepiantes. Felizmente que íamos parando de vez em quando para retemperar as forças. Agora estamos aqui num café em Sant'Afio, que é onde temos aquela igreja toda em pedra vulcânica, e estamos a experimentar uma especialidade local. O Samuel trouxe-nos até aqui para testarmos isto. Isto é um bolo. Um bolo típico aqui da região. Bolo típico. A que é que sabe, Cristina? Sabe à amêndoa? À mesma? Pois. Porque isto, como tem clima mediterrâneo, há muitas amêndoas. Bom, aqui em Itália, quando se pede um café, é sempre aquela coisa. É uma pastilha no fundo da chávena que a gente quase não consegue ver. Não dá, não se consegue. É uma pastilhazinha lá no fundo. Eu lembro-me a primeira vez que cheguei à Itália, há muitos anos, e dizia: epá, que bom, vou beber um café. Parei numa bomba de serviço, pedi um café e o homem dá-me uma pastilha. Eu olhei lá para dentro, quase não via o café, pedi a pio de água. E ele olhou para mim com um ar muito reprovador: a pio de água? Que ofensa é essa? Mas enfim, pronto. Lá vamos então. Depois daquele café, estou cá com um speed que eu não digo nada. Fogo, aquilo há uma energia. Já vais poder subir. Não, vou subir ao Etna, mas agora estamos aqui num sítio lindo, vamos ver a paisagem. Traz nós uma igreja e à nossa frente uma paisagem espetacular. Pena o sol estar em contraluz, mas... Cristina, entramos dentro da igreja e temos logo uma sensação que estamos na Sicília, não é? Aquela carga emocional da religião está presente. Vamos ver até ali à frente. É curioso porque é uma aldeia pequena, não é? E a dimensão da igreja é surpreendente. Quando se entra por fora, com a pedra vulcânica, tem aquele aspecto, parece que vai cair a todo momento, mas quando se entra cá dentro é impressionante. Depois havia que regressar às emoções fortes das estradas sicilianas, até chegarmos a um local muito curioso, a próxima paragem. Venham ver connosco. Io sono Alfio. My name is Alfio. First they use the fence. E quasi 4.000 anni. Quase 4.000 anos. Sim. É muito viejo. O castanheiro tem 4.000 anos e continua a produzir castanhas. Temos um canal YouTube E chama 100 cavalos porque a Joana a Louca esteve aqui de passagem e vinha com 100 cavaleiros e abrigaram-se todos aqui debaixo para se abrigar da chuva, daí ganha este nome. E estamos aqui com o senhor, como se chama? Io sono Alfio. Alfio. Guardiano dell'albero. Aqui está o guarda da árvore que está a fazer-nos companhia nesta visita. Como o Sr. Alfio, o guia, nos vai mostrando, a árvore é uma árvore mágica, porque ela mostra algumas figuras que podem parecer animais, como ali em cima um cervo, um veado.
Dentro la tierra tiene una sola raiz, un solo albero, de 62 metros de circunferência. O que é engraçado é que nós já visitámos muitas grutas em que nos vão chamando a atenção para algumas formações geológicas que parecem animais. Aqui o que é engraçado é que chamam-nos a atenção para figuras de animais que vamos encontrando no tronco da árvore. Eu posso explicar aqui. Esta árvore parece que tem 4 árvores, mas não é. Isto é uma árvore única que tem um tronco comum, só que em virtude dos sedimentos, das chuvas e do arrastamento dos sedimentos, a terra cresceu e cobriu e só estão os galhos à mostra. A árvore é mesma. Tem 4.000 anos. Questa è una canna di montagna. Canna di montagna. Che deve essere muy vecchia dopo che l'ho tagliata di 3 anni. E poi costruisco questo oggetto prezioso con legno di alloro e costruisco e faccio la musica. Estamos a entrar no coração do vulcão Etna e tudo aqui que se vê à volta é cinza e lava, objeto das várias erupções que têm acontecido. Oltre qua e si è fermata qua la lava e si chiama língua di lava. Estamos a atravessar uma zona que foi devastada por uma erupção vulcânica. Desta vez a lava não chegou ao mar, ficou aqui retida e as pessoas vieram rezar aqui ao sítio onde a lava parou para que ela não avançasse mais. Agora acabamos de passar a cota dos 1500 metros e já começo a sentir a necessidade da minha camisolinha. O Etna é um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília, entre as províncias de Messina e Catânia. Tínhamos chegado aos grandes campos de lava. Reparem no barulho dos nossos passos. Aqui é lava, vê-se nitidamente que é lava, e aqui o abrigo feito com pedra de lava. Agora aqui com os nossos bastões feitos de madeira de castanho, vamos iniciar o trekking. Por motivos relacionados com a segurança, não nos foi possível aceder à cratera principal. Mas esta caminhada viria a revelar-se uma experiência muito interessante. Vou aqui caminhar no Etna com o nosso guia, o Samuel, que nos está a guiar ao longo desta viagem por terras estranhas, terras vulcânicas. O Samuel estava a explicar durante a erupção a emissão das lavas vulcânicas e algumas vêm no ar e arrefecem e quando caem são autênticas bombas, chamada a bomba vulcânica. Já tínhamos tido a oportunidade de visitar vulcões noutras partes do mundo, mas cada um é diferente e esta caminhada estava a revelar-se però finisce eruzione. Uma experiência que não mais vamos esquecer. Agora o guia, o Samuel, deixou-nos sozinhos aqui no meio das crateras e disse: agora subam até àquela que eu fico aqui em baixo à vossa espera. Então temos aqui perante nós o que resta de uma antiga cratera que vamos agora tentar subir. As paisagens eram de cortar a respiração, quer dizer, a subida também ajudava. Cristina, este monte de gente que vai aqui à nossa volta são todos mais velhos do que nós e que andam aqui nas montanhas. Não é? Quando a rapaziada que diz que tem 60 e tal anos, já é para estar em casa. Estes têm alguns 80 e vou é para eles, com os bastões a caminharem. Será que a gente consegue chegar àquela idade assim? Olha este que vai aqui, olha este aqui na sua passada espetacular, ali a descer devagarinho direito à cratera. Estamos a perto de 2000 metros de altitude. Uma pausa para as inevitáveis fotos e, como tudo o que sobe tem que descer, estava na altura de iniciar o regresso. Depois uma pausa dos sempre presentes vendedores de souvenirs. Todos os pretextos eram bons para uma foto que nos permitiria recordar todos estes momentos mais tarde. Cristina, aproveita agora que está a descobrir. Tira agora a foto, fica lindo. Estamos perante um campo de lava absolutamente impressionante. Impressionante é a paisagem que está em frente a mim, que já vou mostrar, com lá em cima a cratera do vulcão a fumegar, e atrás de mim está um campo de lava.
Nos Açores, estes campos chamam-se biscoitos. Aqui não sei como chamam, mas é impressionante. E a estrada onde nós estamos está toda fragmentada. Porquê? Porque a lava ao descer a montanha chegou aqui e comprimiu esta placa de alcatrão. Felizmente para eles parou aqui neste sítio e não avançou mais, porque senão tinha destruído a estância de ski que fica mesmo aqui em frente. Aqui neste pequeno museu tem fotografias com as datas das erupções. 2017, 2013, 2002, é este campo de lava que está aqui mesmo atrás de nós. E agora estamos a provar um licor de pistácio? É um licor de pistácio. Licor de pistácio? Português. Agora é fogo do Etna. Como se diz? Fuego? Não. Fuego de Etna. Fuego de Etna. Vamos então experimentar o fuego de Etna. Olha ali. Samuel, ti vuole dire cristallo di sale? Con il sale. Com il sale. Con il sale. Com il sale. Com sal. Com sal. Com sal. Estou a beber uma birra messina de cristallo di sale. Salsicha. Oh, panini de salsicha. Vamos ver aqui. Com birra de sal e de cristal. Cristina, estamos a caminhar sob terra mais nova que nós. Mas muito Não, não, porque esta erupção foi em 2013 e nós temos um pouco mais de idade do que isso. E por aqui terminava a visita ao vulcão. Novo dia e a aventura 2 é o autocarro para a Catânia. Vamos para a Catânia. O autocarro está mais ou menos a uma distância da Catânia. O autocarro não, nós estamos a uma distância da Catânia de 65 km. Portanto vamos apanhar um bus, não sei bem quanto é que é o bilhete, já vamos ver. E depois vamos percorrer 65 km para lá e para cá. As pessoas podem perguntar, mas para que é que não vão com a autocaravana a 60 km de distância? Para que é que não levam a autocaravana? Muito simples. Nós estamos num parque muito bom e aqui temos transportes que vão para diversos sítios. E aqui na Sicília os estacionamentos, por causa da orografia, são muito difíceis. Portanto, não é com facilidade. E aconselharam-nos fazer este projeto de autocarro, que é um trajeto bonito. E não é caro. Não é caro. Não deve ser caro e passa por zonas bonitas. Bom, vamos então? E além disso, quando vamos conhecendo outras coisas, não é? Claro. Bom, os bilhetes já comprámos. 13 euros ida e volta. Os dois. Os dois bilhetes. 13 euros ida e volta, 60 km. Até está-me a fazer confusão para achar barato mais. O autocarro para a Catânia acaba de chegar. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque por agora, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.